Gente, um prazer estar aqui falar com vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ferrari. Obrigado, Brenha, Yuri, João. É um privilégio estar aqui, de verdade. E assim, pela primeira vez, eu posso até confessar uma coisa para você. Você lembra que eu te mandei a mensagem quando você falou? Fiquei nervoso, bicho. Estou nervoso agora. Sério. É porque palestrar para um nível desse é muito diferente do que falar para empresário, falar para outras pessoas. Eu fechei o Nitro 10X a última vez, 4.000 pessoas lá, e estava tranquilo, mas aqui agora a pressão é outra. E, assim, mas estou animado, e separei tudo para dar o melhor para vocês. Realmente quero entregar em 35 minutos aqui tudo que a gente vive e já viveu no marketing político, tá? Mas antes de chegar aqui, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, quem eu sou. Essa é a minha família, Daniele Ocama, vocês conhecem. Esse é o Dudu, mais velho, o Gabi. Ele não ri para a foto mesmo, é dele, tá? Ele gosta de fazer essas carinhas. Eu sou de BH, vocês já repararam pelo sotaque, né? E se eu escolhi tomar o café de manhã, comi um pãozinho de queijo também, acabei de lembrar dele, inclusive. Meu negócio é ciência de comportamento humano. Eu estudei administração para fazer marketing, mas fiz filosofia, fiz teologia, porque entendia, trabalhando no marketing político, que o que existe de mais importante para se falar com pessoas e para se convencer pessoas, inclusive para vender para as pessoas, é entender o que elas pensam de mais profundo, né? E essas duas ciências tratam o ser humano da forma mais profunda que a gente tem hoje. É engraçado isso que o Ferrari falou, porque assim, o marketing político, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nível do marketing político é o seguinte: uma campanha presidencial hoje, por exemplo, o segundo turno do Bolsonaro, eu participei. Uma campanha presidencial hoje gasta 2 bilhões de reais, tá? 2 bi. Qualquer campanha de deputado para fazer majoritário vai gastar pelo menos assim 20 milhões de reais. Entendeu? Então, assim, o que muita empresa fatura num ano, os caras gastam só para poder brincar e participar do jogo, fora o que você gasta lá dentro. Então, você imagina que você tem 5 bilhões de reais de orçamento para gastar numa campanha. Quem que você vai contratar para fazer? Qual que é o nível do profissional de mercado que você está procurando? Então, ciência política hoje, a filosofia aplicada ao comportamento da doutrinação, que é o que a gente chama, é a ciência mais cara do mundo. Isso no Brasil. Se for falar de campanha dos Estados Unidos, eu não faço nem ideia de orçamento e não faço nem ideia de quem que está brincando nesse jogo, mas é coisa de outro nível. É quem realmente sabe doutrinar as pessoas. Tá? Para não falar manipular, porque eu acho que doutrinar talvez seja uma palavra um pouco melhor, mas também manipular não tem problema. Por quê? Manipular é simplesmente conduzir a pessoa para aquilo que você acredita que é interessante para ela. Então parte mais da sua intenção. Se você está bem intencionado, que eu acredito que o caso das pessoas aqui nessa sala, não tem problema a gente usar esse tipo de palavra sem adquirir um tom pejorativo. Tudo bem? Então nós vamos ensinar aqui a manipular as pessoas. Tudo certo? Ficou tranquilo? Objetivo? É interessante? Então combinado. Deixa eu voltar lá, terminei de me apresentar. Eu faço isso há 14 anos, trabalhei 10 anos com marketing político, fiz Aécio Neves, fiz Bolsonaro agora, fiz Romeu Zema, que é governador do Estado, fiz Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado hoje, fiz dezenas de campanhas de deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos. E nos últimos 4 anos eu vim para o marketing digital. Saí de Brasília em 2020, vim para cá, estava no boom, pandemia, né? A política me deixou doente, por mais que ela seja muito boa e eu amo ela. Ela me deixou muito doente, é muito estressante. Eu tive úlcera, fui parar no hospital, passei lá 2 semanas pensando na vida e falei assim, não é isso que eu quero para mim, não. Dá para ser mais feliz, dá para viver outras coisas. E vim para cá, quando vim para cá fui para o Pablo Marçal, fiquei no Pablo Marçal um tempo, fui CEO da PLX Digital por uns 6 meses, depois saí de lá, montei o meu negócio, mas sempre voltado para a educação e estratégia de narrativa. Fiz Paulo Vieira, fiz Henrique Piero Tavolazzi. Estou mostrando aqui um pouquinho, né? Esses são alguns políticos que eu fiz. São algumas pessoas que talvez vocês não conheçam tanto. Tem muita gente de Minas Gerais aqui, mas tem gente do cenário nacional. Durante as campanhas políticas, que são de 2 em 2 anos, a gente tem que continuar trabalhando, né? E a gente gosta de trabalhar. Então, a gente fazia concorrência para essas empresas. Já fiz algumas propagandas de televisão, que com certeza vocês já viram, para essas empresas. E nos últimos 4 anos no digital, eu trabalhei com essas pessoas. O último foi o João Kepler. A gente trouxe uma visão estratégica do negócio dele para falar sobre equity de uma forma que as pessoas entendam, tá? Agora é a hora que eu bebo uma água, mas isso é longe, né, a água? Então vamos lá. Hoje eu dividi essa apresentação em 3 partes. O primeiro é o grande segredo por trás das tribos. O segundo é o fator-chave. E o terceiro é os pilares. Eu quero que você saia daqui sabendo exatamente como criar a sua, tá?
O que existe de diferente no marketing político? Que a gente não tem um produto para vender. Então eu não tenho uma coisa que eu vou tirar da pessoa, mas a gente vende uma coisa muito legal. A pessoa sair de casa num domingo de chuva para ir na escola longe da casa dela, pegar uma fila, digitar 2 dedos na urna. Esse é o nosso produto. É isso que você tem que ensinar a pessoa a fazer. Agora, como é que você convence a pessoa a fazer isso? Quando você não informa para ela que, por exemplo, a multa para você não ir votar é R$5, sabia? Quantos de vocês não votariam se soubesse que a multa era só R$5 e você paga online? Só que qual que é o discurso? É um direito seu. Qual que é o direito que você tem que se você não cumprir, você paga multa? Vocês conhecem algum? Não, se você não pegar esse direito seu aqui, você é multado. Não é direito, gente, é um dever, é uma obrigação cívica, tá? Mas parece que é bom. E assim, tem um grande lance nisso. Parece que você está determinando alguma coisa, né? Não, parece que eu estou escolhendo mesmo. De fato, assim, eu estou arregaçando. O meu voto é o que vai resolver o negócio. Isso que eu levo é tão a sério, não vendo ele, né? Não vou trocar por um saco de cimento, não vou trocar por telha. Eu vou determinar o futuro do Brasil. Porque você faz parte de um grupo. Você faz parte de algo que a gente chama de tribo, que o digital está fazendo agora, né? Quem aqui é expert? Não tem tanto, não, mas tem bastante. O resto é coprodutor, lançador, certo? Maravilha. Então aqui hoje nós vamos falar sobre como que você vai usar esses segredos no digital para construir uma tribo forte para o seu expert, para o seu produto, sem ter que ficar vendendo o seu produto o tempo inteiro. Você vai conseguir manipular as pessoas, fazer com que elas pensem aquilo que você quer que ela pense, usando simplesmente 2 emoções profundas que ela tem e que a gente usa demais no marketing político, e você vai conseguir usar, e você vai saber e começar a entender por que tanta coisa que você já faz dá certo intuitivamente, e o que você pode fazer para potencializar aquilo que você já faz e construir uma marca forte, tá bom? Tribo é o seguinte, é quando você vê na internet quem é de direita e quem é de esquerda. Está muito bem definido, não está? Você olha para o perfil de uma pessoa no Instagram, você sabe de que orientação que ela é, você sabe o que ela vai votar, você sabe as palavras que ela fala, você sabe o que ela valoriza e o que ela não valoriza. Tem muito homem aqui. Vocês já tentaram pegar uma mulher de esquerda sendo de direita? Vocês não vão assumir não, né? Eu imaginei que ia ter esse risco, mas vamos supor que alguém fizesse isso. É muito diferente aquilo que você valoriza, né? Você gosta de carne, você vai ter que levar a mulher no restaurante vegano e fingir que você está gostando, muito provavelmente. Você vai ter que tomar uma água orgânica, sem saber por que a água é orgânica e vai pagar R$20 por ela. Mas você vai estar ali com um foco, com uma missão específica, né? E assim, é isso que a gente faz. Porque quando você está fazendo isso, você está entendendo o que é a linguagem da outra pessoa, você entende o que é importante para ela, e você entrega para ela uma resposta emocional a um desejo que ela tem, sem entregar nenhum produto, que o produto é o seu, e no final das contas você até perdeu a paciência, você deixa ela em casa e vai para casa também, né? Primeiro, o que caralhos é esse trem de tribo? Tribo, no latim, é um tipo de agrupamento humano, ou seja, as pessoas que se reúnem, e aí em volta delas tem língua, costumes, instituições e tradições. Você já viu, por exemplo, quando o pessoal lá do Pablo fala as mesmas palavras? Sabe? Tacar o terror na terra. Já ouviram isso? Tira do contexto do Pablo e fala isso para alguém. Sério? Não faz sentido nenhum. Botar pressão no sol. A última vez que eu escutei isso, a primeira vez, na verdade, eu falei assim, gente, como é assim? Pressão no sol? Que pressão? Sol, 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 sol. Não dá para entender. Só que quando você pega uma linguagem, uma frase específica, dentro de um contexto para um grupo, eles vivem em função disso. Você consegue fazer uma pessoa acordar 4h59 da manhã, porque ela entendeu o que aquela frase entrega para ela emocionalmente. Botar pressão no sol significa que eu estou assumindo as minhas escolhas, eu estou assumindo o controle da minha vida, e no fundo, a única coisa que aquilo me entrega é a esperança de ter uma vida parecida com o Pablo. Só que é só uma frase, que eu repito para uma pessoa, entender um princípio, doutrinar um comportamento com a expectativa de uma vida. Só. E a gente fazia lives 4h59 da manhã com 20 mil pessoas, com 30 mil pessoas. Por quê? Porque era um grupo que entendia, a partir de um sentimento muito forte, uma sensação de precisar viver algo que aquela frase representava e dava voz para eles de algo que a que eles pertenciam. E aí tinha 2 grupos, a tribo 459
quem era e quem não era. Você não acorda 459, não? Não, eu não faço nem negócio com você. Para mim não serve. Sabe? É o que o Paulo Vieira fala assim, é cisado, tem essa gíria, né? Lá dentro do cis. Se a pessoa já fez cis, ela é cisada, pelo visto. Aí você pode casar com ela. Se ela não fez cis, ela não é cisada. Então ela faz parte de outra tribo, é outro grupo. É aquele sentimento de nós e eles. Então, basicamente, a gente pode definir como um grupo de pessoas que se reúnem com identificação em torno de uma causa, uma visão ou uma crença. Aqui você vai entender o seguinte, que quem vende produto, só vende produto. Certo? Produto tem começo, meio e fim. Quem vende uma causa, quem vende uma crença, vende um estilo de vida. Vende uma forma de pensar, vende uma forma de agir, vende uma forma até de conviver. E quando eu entro nessa esfera de comportamento das pessoas, elas não estão mais pensando em comprar. Vou contar para vocês, eu tentei ser fitness uma vez. Aí eu falei assim, vou na academia, certo? Aí eu falei assim, vou em qualquer academia? Não, vou na academia top lá de Alphaville, chama 24 horas, que malha o pessoal todo. Por quê? Network, né? Beleza, fui lá. Aí cheguei lá, eu estava com minhas roupas de academia normais. Aí eu falei assim, não tá legal, essa roupa aqui não combina com esse lugar não. Eu tenho que ir lá comprar roupa de academia, porque agora eu sou fitness. Certo? Aí você compra roupa cara, porque roupa de academia é cara. Aí beleza, cheguei lá com minha roupa nova, falei assim, pronto, agora eu já pertenço ao grupo, tô abalando, todo mundo vai ver que eu sou fitness quando eu entrar na porta da academia. Não adiantou, cheguei no vestiário, tinha um cara com uma bolsinha da Nike, sabe aquelas bolsas bonitinhas de levar as coisas? Falei, putz, faltou a bolsa, caramba. Aí saí de lá, fui na loja e comprei a bolsa, show. Não tinha nada dentro da bolsa, não precisava ter nada dentro da bolsa. Aí eu malhei, quando eu volto, paro no lanchonete para pegar um café e um sanduíche, outra pessoa tira uma outra bolsa de dentro daquela bolsa, cheia de marmita. Aí eu falei, cacete, velho, os caras não falam tudo de uma vez. Aí eu fui comprei a bolsa, que tinha a bolsinha de marmita, e depois comprei as marmitas. Aí a marmita estava chegando vazia na academia quando eu levava ela. Aí eu falei, putz, tem que contratar alguém, porque existe uma comida certa que quem é fitness come. Aí contratei uma moça que fazia as marmitas, entregava as marmitas na minha casa, só que era marmita de plástico, aí eu tinha que virar na marmita de vidro, porque o cara que tinha visto era de vidro, e aí eu colocava na bolsinha, colocava na bolsa grande, levava para a academia, cara, para eu poder pertencer a aquele grupo. Eu não pensei em comprar se eu queria, se eu não precisava, se eu não precisava. Não existia nenhuma promessa por trás dos produtos. Só que a vida que eu queria viver, a resposta para a vida que eu entendia que era interessante, determinou o meu consumo. Entende? Como que existe um mercado por trás do comportamento das pessoas em que elas compram sem pensar, simplesmente para poder pertencer a um grupo ou para entenderem que a vida delas a partir dali faz sentido? Eu vou explicar algo para vocês aqui que faz muita diferença, que toda tribo se conecta por dois aspectos, ou passado ou futuro. Uma tribo indígena, por exemplo, ela é conectada pelo passado dela. Nós somos filhos dos mesmos antepassados. A gente mora aqui há tanto tempo, a gente faz isso há tanto tempo, e a gente é simplesmente assim, ponto, acabou, não vai mudar. Uma tribo diferente, são essas tribos novas, a tribo que você quer formar para o seu time, para o seu negócio, para o seu produto, ou para a sua causa, principalmente, é uma tribo que se reúne em volta do destino. É todo mundo junto que quer chegar no mesmo lugar, sabe? É tipo Martin Luther King, é uma tribo, um grupo, um movimento que está indo com uma visão clara. A visão de que não existe um mundo correto em que negros e brancos não possam viver as mesmas coisas, ter as mesmas experiências, desfrutar das mesmas coisas. Então, ou é passado ou é futuro. Foca no futuro que a gente vai chegar lá. O grande segredo por trás, e aí eu preciso que você esqueça tudo o que você sabe sobre duas palavras. Que a gente vai começar do zero aqui. E principalmente sobre tribo, tá? Que aí você começa do zero, você me dá a oportunidade de entender a perspectiva social disso, por que isso aqui funciona de fato, tá? O grande segredo, se você pudesse manipular 95% da tomada de decisão das pessoas. É bom? Pode ser sincero, gente, não vou julgar vocês, todo mundo quer manipular todo mundo. Tá bom? De menos eu vou ser, tá, amor? Não quero te manipular, fica tranquila. Mas os meus clientes, eu quero. Por quê? Porque se eu tenho um bom produto, se eu tenho uma boa visão, eu quero que ele compre. E eu quero que ele entenda como é bom. Só que eu também preciso saber como fazer isso, certo? Um estudo científico de Stanford mostrou que 95% do que você faz é inconsciente. Você acha que você está no controle de estar aqui. Só que o seu inconsciente trouxe para cá. De alguma forma, existe uma resposta emocional para o seu inconsciente para você pagar R$80 mil numa mala.
Ou vocês pagaram pelo evento? Mas é sério, não? Vocês viram o grupo nos últimos dias? O que se falava além da mala? De Guaraná, né? Ontem rolou o papo do Guaraná. Mas fora isso, e se não viesse a mala? É foda, né? Hã? Pagar 80 mil numa mala é uma decisão inconsciente, tá? Não é consciente. Eu sei que parecia que você justificou com, porra, tem um Ferrari, porra, tem um Brenha, porra, vai ter palestra foda, porra, eu vou encontrar meus amigos, porra. Não, mas foi na mala. Aí a gente vai explicar depois porque tá tudo certo. Eu vou te mostrar que você pagou na mala, tá? Eu saio daqui com essa assim, se você não acreditar em mim, a gente conversa ali no privado, mas eu vou te mostrar que você pagou na mala. Vender é difícil só para quem fala com a cabeça da pessoa. Você quer manipular todo mundo, você quer conduzir o seu lead para fazer o que você quer, só que você fala com a cabeça dele, sendo que a cabeça dele só manda em 5% nele. E normalmente a única coisa que ela faz é filtrar as emoções que vêm para a tomada de decisão. 95% do seu consumo de qualquer pessoa é inconsciente. Existe uma razão emocional por trás que está motivando aquela pessoa. Por isso que todo mundo faz compras emocionais. Não existe desejo racional. Existe só um desejo emocional. O que a sua cabeça faz com o córtex pré-frontal é justificar aquela decisão. Se ela vale a pena ou se ela não vale a pena. Então, a base para conduzir as pessoas, para manipular as pessoas ou para vender, é falar com as emoções dela. É parar de falar com a cabeça dela, com o racional dela, e é começar a falar com a alma dela. E para falar com a alma dela, você tem que entender o que tem lá. O que convence mais? Um vídeo emotivo, com uma trilha sonora interessante, com algo que tem a ver com o que você valoriza, família. Estava vendo o vídeo do Marota ontem, até estava legal os negócios da mala. Quando ele coloca a filha dele lá para falar, quebra as pernas, gente. Tinha até que desclassificar. Por quê? Mexe com a gente. É algo que você valoriza, é família, é criança. Aquilo ali é o que move. Aquilo ali é o que conduz. Aquilo ali é o que faz a sua tomada de decisão. E aí existem duas decisões, duas emoções muito importantes na hora de criar isso. Pertencimento e destino. Anota isso. Você vai entender pertencimento de outro jeito agora. Vou te explicar com a Bíblia. Seguinte. Pertencimento é um texto na Bíblia em que Deus fala assim: Adão está sozinho, vou fazer uma mulher para ele. Aí Deus chama Adão e fala assim: Adão, chega aí. Isso nessa sequência, tá? Entende a lógica. Adão, chega aí, vem cá. Eu vou passar todos os animais na sua frente aqui, você dá nome para eles, beleza? Beleza. Passa todos os animais, um de cada vez. Papapum, 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 papapum. No final, quando passa todos os animais, Adão olha e fala assim: uai, peraí. Todo mundo de duplinha, todo mundo de parzinho, tá todo mundo no date, e eu tô assim, de vela. Aí que a Bíblia fala que quando Adão percebe isso, Deus faz cair sobre ele o sono e cria Eva. Então, primeiro que Deus é marqueteiro, cria demanda. Tá? Nível de consciência. Se eu entrego alguma coisa para a pessoa sem nível de consciência, ela não dá valor da mesma forma. Tá perfeito? Melhor análise de marketing que você pode fazer. Primeiro, o outro tem que perceber a falta. É o que Platão chama de eros. Eros é desejo, desejo é a falta. Eu só consigo desejar o que me falta. E quando eu tenho? Quando eu tenho, já não desejo mais. Então, Adão teve a primeira percepção de falta. Tá? E aí, o que acontece? Deus dá a mulher para ele, ele fica satisfeito. A primeira angústia do ser humano na face da terra é não pertencer a nada. Tudo ali pertencia a um grupo. Quando eu tenho dois, eu formo um grupo. Um grupo é maior, é uma espécie do que um indivíduo. O indivíduo não reproduz e multiplica. Ele não é uma espécie, ele é um indivíduo só. A primeira dor latente do ser humano é que ele via que todo mundo tinha alguma coisa e ele não tinha. Todo mundo participava de algo maior e ele não participava. Então, todo ser humano está procurando a vida inteira por isso. Um grupo para fazer parte. Nem que eu tenha que pagar 80 mil reais numa mala. E está tudo certo. Porque eu preciso participar de algo. Eu preciso estar incluso em algo maior do que eu. E algo que tem uma causa por trás. Algo que tem valores por trás. Algo que significa coisas maiores. Ou que principalmente dá vazão àquilo que eu acredito. Me mostra na minha frente aquilo que eu entendo que significa no mundo. Tá perfeito? Tá claro ou tá muito teórico?
Tá fazendo sentido? Se alguém tiver ficado ofendido com o negócio da mala, me desculpa. Tá? Mas é verdade. Destino. Destino é o seguinte: eu sei que eu pertenço, mas eu sou o único animal da natureza que tem 3 informações. Primeira, eu vou morrer. Segunda, eu não sei quando. E terceira, a vida não está pronta para mim. Eu preciso escolher a vida que eu vou viver. E eu não sei qual que é a vida certa. Ser cachorro é muito fácil. O cachorro só faz coisa de cachorro. Ele vive sendo cachorro. Ele não vai decidir empreender, entrar no marketing digital o dia que ele cansar de ficar deitado no sofá. Você vai. Você transiciona de carreira, você entra para o marketing digital, você lança um novo infoproduto, você troca de parceiro, você tem filho, você cria seu filho de um jeito, você compra um carro diferente. A vida para você não está pronta. Você vai escolher a sua vida. Você vai tomar decisões que você só vai saber se elas são boas ou ruins depois que você escolher. E aí, tem um lance que é muito legal. Isso aqui é a parte que assim, eu tenho um tesão para falar disso aqui, que é muito legal. Chama-se marketing existencial. É o seguinte, antigamente, eu vou explicar isso em 2 minutos. Antigamente, os valores, a forma certa de viver, você olhava para trás na hora de escolher. Se o seu pai normalmente era advogado, você escolhia ser advogado. Se a sua mãe era, sei lá, costureira, você ia escolher ser costureira. Se o seu avô era fazendeiro, você escolhia aquilo ali. Você olhava para o seu passado e falava assim, os valores certos, a forma certa de viver a vida, está aqui. Isso acabou. Nós somos a última geração com isso. E olha lá. E o pai de quem aqui fazia marketing digital? Entendeu? Então a gente rompeu com o passado. Quando eu decido romper com o passado, que era uma decisão óbvia, não tinha angústia na hora de escolher, eu olho para fora e eu vejo 1 milhão de opções. Ah, eu vou fazer webinário? Não, eu tenho um cara aqui ó, do Perpétuo, 42, eu vou no número, qual que é melhor? Ah não, o Pablo faturou com o lançamento. Não, mas ser coach não tem que trabalhar tanto não. A mentoria High Ticket, agora é o negócio. Ó, não depende de mim, mentoria High Ticket é o negócio. E qual que é o certo? E qual que é o melhor? E qual que combina mais comigo? Entende? Então o que o ser humano está procurando? Diz assim, que é o óbvio, uma referência na hora de viver a vida. Só que não dá para ser uma referência na hora de viver a vida se você só fala de produto, da transformação que ele gera. A única forma de ser uma referência na vida das pessoas é entrar naquilo que faz parte da vida delas. Que é determinar como elas pensam, determinar como elas acreditam, é determinar aquilo que elas têm que fazer, a hora que elas têm que fazer, e muito pelo exemplo. Isso é criar um movimento, isso é criar uma tribo. É quando o expert deixa de só ser expert e passa a ser um líder. Porque a minha posição deixa de ser a do professor que ensina o que sabe, para ser a pessoa que mostra como viver, como é que eu vivi e deu certo. Como é que eu cheguei até aqui e funcionou? Qual que é a referência da vida que eu sou para você? Por isso que, vou dar o exemplo de novo, o Pablo fazia o pessoal acordar às 4h59, participar de uma live, tomar banho frio e ficar em pé na frente do espelho assim. Entende? Por quê? Porque é uma referência para a vida. Porque quando eu olho para a história do cara, o cara me fala que ele era telemarketing, que na minha visão só pede para gari, e o cara virou multibilionário. Não? Então, aí cada um. Mas assim, não é um negócio assim, cara, então eu também quero. O que ele faz para chegar lá? Aquele vídeo da internet, você pega um carro com um carrão, o que você pergunta para ele? Com o que você trabalha? Por quê? Porque na esperança de fazer o que você faz, eu vou ter o mesmo resultado. É o processo de influência na tomada de decisão. Então, criar a tribo é ter a ferramenta para comunicar com a alma da sua audiência, entregar a solução para as suas maiores dores. Enquanto você comunicar só um produto, você só tem começo, meio e fim. Você termina e vende. Acabou. Se você entende que você tem que transicionar de alguém que fala de aprendizado para alguém que fala de comportamento, só existe angústia na hora do comportamento. Só existe angústia na hora de como é que a vida é boa. O que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para chegar lá? A gente sabe onde quer chegar, mas a gente não sabe o caminho. E se a gente que está aqui, muitas vezes tem dificuldade de escolher, imagina o seu lead. Imagina a massa. Falta referência na hora de escolher a vida.
Tem uma multidão de gente aí fora que está querendo saber o seguinte: que hora que eu tomo banho e que hora que eu trabalho? Que hora que eu descanso? O que eu como na hora de comer? É o básico do básico. Mas tudo isso está ligado ao ser humano, à performance, quem ele é e aonde ele vai chegar, que é o destino. Ele espera um destino positivo. Todo mundo está fazendo tudo aqui para chegar num lugar desejado. E é isso que ele também quer, só que ele não sabe chegar. Ele precisa de alguém que já chegou para ser a própria referência. Então, o movimento de tribo é um movimento em que o expert deixa de só ensinar, ele sai da cadeira de professor e ele passa para a cadeira de mentor. Tá, eu vou usar essa palavra que é bonita, todo mundo conhece, mas mentor é quem ensina pelo exemplo. E é quem participa de não só o conhecimento técnico, mas é quem participa da vida como um todo. Tá? Então vamos lá. O que é o grande lance da virada que eu acabei de falar? O expert deixar de ser simplesmente um vendedor, deixar de ser simplesmente alguém que ensina, um professor, para ser alguém que é. E no ser, no viver e no transmitir aquilo que ele acredita, que ele pensa, aquilo que tem valor para ele, aquilo que é decisório no processo do resultado, ele se torna um líder e ele passa a influenciar as pessoas. Toda tribo só existe em volta de um líder, beleza? O que precisa bater uma tribo? Um líder. Depois que tem, as pessoas se aglutinam em volta dele, porque elas estão procurando por isso. Se não acabou, vai acabar. Tá? Eu sou 100% contra. 100% contra. O expert. Você é contra o expert, Ferrari? Eu sou 100% contra o expert. Sendo o expert. Por quê? O que eu quero dizer do fim do expert é simplesmente o fim está fadado ao fracasso. As pessoas que abrem a boca na internet só para ensinar conteúdo técnico. Quanto mais gente aparecer influenciando a vida do outro, quanto mais gente aparecer com soluções completas para as angústias emocionais das pessoas, menos quem só sabe falar de um tema. Sabe aquele de CD arranhado? Você tem CD arranhado? Só toca uma música? É o expert. Ele entra na internet para falar de um assunto só, ele acha que as pessoas vão gostar e ele reclama lá no grupo. Não, meu engajamento diminuiu pra caramba, não sei porquê. Você está numa rede social que as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem ser influenciadas, as pessoas querem saber o que você faz, como que você faz para fazer igual. E o expert entra lá, ele dá dica. 3 dicas para, 5 formas de, 3 jeitos de. Não faz sentido. Então, o expert é quem está fadado ao relento por não entregar a solução da alma das pessoas. E cada vez mais, as pessoas estão procurando soluções complexas para problemas complexos. Por isso que você vai ver eventos grandes, experts grandes e grandes faturamentos, todos resolvem dor da alma. Só. Para pensar, faça essa reflexão para não ter que ficar dando exemplo. Quais os maiores eventos, os maiores experts que você já viu, quais os maiores faturamentos que você já viu, e olha para qual a solução que eles entregam para as pessoas. Não é aqui, é aqui. O líder é o indivíduo que se levanta para entregar a solução para 2 mais fortes da alma de um grupo. A gente acabou de ver a angústia do pertencimento e o desejo do destino. Então, quem decide se levantar para falar assim, olha, eu sei qual que é a vida boa, eu sei como é que você faz para ser feliz, Marcelo. Marcelo, você quer ser feliz, você quer chegar lá, eu sei que você precisa ser feliz, cara. Só que se você só aprender o que eu sei, não adianta. Porque você talvez não saiba nem aplicar. Então, peraí, se eu te conduzir, você acha que você vai ter resultado? Pô, vou. Então vem cá que eu vou te mostrar na minha rotina. Vem cá que eu vou te mostrar no que tenho de crença. Vem cá que eu vou te mostrar como é que eu escolho um parceiro, um sócio, um negócio. Vem cá que eu vou te mostrar como é que eu faço a minha alimentação. Por quê? Porque se eu encher a minha barriga de carboidrato de manhã, eu não performo de manhã. E se eu perder 2 horas de manhã, o meu dia acabou. E se eu perder essas 2 horas, o meu concorrente está lá fazendo de outro jeito. Então, se você quiser ter alta performance, é uma coisa macro para todo mundo. Ensine e mostre o seu macro. Ah, padrinho, mas a minha expert não vai ter jeito não, porque ela não gosta de compartilhar a vida pessoal dela. Problema dela, não tem que compartilhar nada, isso não é impedimento para ninguém. Não é sobre expor seu filho, sua família, sua casa, seu carro. Não, é sobre expor mais daquilo que você sabe e expor aquilo que você é. Só. Pertencimento, dar pitaco é melhor do que ensinar. Gente, numa era em que as pessoas estão programadas a só consumir, você tem ChatGPT, você tem Google, você tem tudo, você entra numa rede social, a única coisa que você não quer é mais uma coisa. Se você quisesse aprender, você jogava no Google, jogava no ChatGPT, beleza?
Quando eu falo dar pitaco, é o líder que se posiciona com opinião, aquilo que ele pensa sobre certo assunto, aquilo que ele pensa sobre o mercado, aquilo que ele tem de valores na própria vida, aquilo que determina como ele se comporta e aquilo que, na verdade, faz as pessoas se aglutinarem em volta dele, que é compartilhar da mesma opinião. É aquela pessoa que consegue dar voz para a massa. O Carlão do Povo uma vez falou assim, Gabriel, a razão do meu sucesso na televisão é que eu falo aquilo que o povo gostaria de falar se estivesse no meu lugar. Imagina se o expert fosse essa pessoa que falasse aquilo que o seu lead quer falar se ele estivesse no seu lugar. Dar a opinião de como você pensa sobre aquele mercado, sobre o jeito de fazer e como viver. A transição do que eu sei para quem eu sou é quando eu paro de falar só do que eu sei, de como eu sei, para mostrar a minha vida como referência de destino. Beleza? Representar e dar voz à multidão e criar um senso de grupo. Aqui mora a tribo. Eu posso ter o expert, eu posso ter a visão, eu posso ter o discurso, mas eu preciso saber quem somos nós e quem são eles. Lembra do Adão? O Adão é eles, animal. E nós? Não tem nós, só tem eu. Ah, agora tem nós. O nós é aquilo que nós como grupo somos, aquilo que nós pensamos e principalmente para onde nós estamos indo. Tem uma frase do Bill Hybels, que é: visão é um quadro futuro que traz paixão para o coração. Visão é um quadro futuro que traz paixão para o coração. Comunicar a visão de mundo ao seu lead é trazer para ele a tangibilidade da vida destinada, a trazer a tangibilidade para ele, da onde ele vai chegar. É fazer a pessoa conseguir imaginar como é que seria aquela vida. Sabe filme que não acontece, é ficção, mas você consegue imaginar? Sabe quando a pessoa começa a falar para você uma cena e você consegue imaginar aquela cena detalhadamente? É isso. Trazer essa visão traz esperança, porque o cérebro não sabe a diferença da realidade para a ficção. Eu trago uma visão, trago a capacidade emocional da pessoa de viver aquilo ali no momento, e aí eu emociono, eu arrasto, e a pessoa faz muito daquilo que eu quero. Tá? Identificar o vilão, quais são os problemas. Quando você olha para a pessoa, ela precisa entender que o problema por ela não ter conseguido aquilo que ela quer está do lado de fora dela, não está dentro dela. Então quem é esse vilão? O que nós estamos lutando contra? Qual que é o problema? Qual que é o motivo dessa pessoa ainda não ter chegado lá? O que você já fez que ela não fez? Por que você chegou e por que ela não chegou? Excitar o público através da visão e aplicação à sua vida. Não adianta você falar assim, você vai ser rico daqui a 2 anos. Não é assim que funciona. Você vai conseguir levar sua esposa para aquela viagem das Maldivas. Imagina, sei lá, você e ela naquela água maravilhosa, só vocês, lindos demais. Você voou de executiva, você chega em casa, seu carro está ali, seu filho estuda na melhor escola, você não tem problema na hora de viajar, você deu aquela casa que você queria para sua mãe. É tangibilizar as coisas de forma que a pessoa consiga entender, mas dentro da sua visão. Dei um exemplo financeiro só para ficar fácil. Proporcionar o caminho, as etapas, o passo a passo para a vitória e gerando micro resultados. Aqui a gente começa a entender que toda empresa tem foco no cliente, certo? Sua empresa tem foco no cliente? Tem? O pessoal veio, Ferrari? Sua empresa tem foco no cliente? Então acabou, beleza? Vamos pensar o foco do cliente? Quando eu foco no cliente, eu estou olhando para ela. Ou o foco dela está no celular. Se eu entender isso aqui, eu viro o jogo. Porque eu estou olhando para ela, o foco está nela, toda hora. Produto. Se eu olho para o celular, eu entendo que se eu quiser falar com ela, não adianta falar daqui, eu tenho que falar pelo celular. Se eu consigo olhar para onde ela está olhando, se eu consigo ver aquilo que de fato ela valoriza, se eu consigo entender de fato para onde está o olho do meu lead, aquilo que ele realmente deseja, aí eu começo a falar com ele. Então tira o foco do cliente e olha o foco do cliente. Tá? O que ele realmente está procurando e buscando nos meus produtos? Quando ele olha para você, qual a esperança que ele passa a ter? Faz essa anamnese aqui no seu negócio. O que a alma dele busca e encontra no meu negócio? Quer que volta para vocês? A gente tirar a foto? Vou contar um segredo para vocês aqui agora, tá? Vocês fazem pesquisa de lead? O Brenha está aí? Tá, eu vou falar um negócio, não fica chateado, tá? Essa pesquisa não serve para nada, estou brincando. Pode fazer pesquisa sim, tá? Então, não faz pesquisa. Se
Se você for fazer pesquisa, o seu depoimento é o que realmente mostra o que o seu lead estava esperando e aquilo que ele procurou. Quando você olha só para o formulário, você olha só para aquilo que ele acha que ele está querendo, você olha só para aquilo que você está induzindo talvez ele a falar com uma pergunta. Agora, quando você recebe aquela mensagem lá, fala assim, nossa, bicho, você lembra que você vendeu o que curso? Eu consegui dar dinheiro para minha filha estudar. Ela fala do Brasil depois que você fez isso. Nossa, cara, depois desse negócio do Nexo aqui, cara, meu casamento melhorou. Pô, você vendeu isso? Mas o seu depoimento mostra o que a alma dele estava procurando. Quando ele fala na pesquisa, ele fala com a cabeça. Quando ele fala no depoimento, ele fala com a alma. Então, ao invés de pegar só o resultado da pesquisa que você tem que fazer, pega os seus depoimentos e cataloga tudo aquilo que as pessoas de fato estão falando para você, porque vai mostrar o que elas dão valor, o que elas realmente querem. O fator sine qua non que se estabelece numa tribo é a transição de posicionamento do expert em líder. Uma tropa de elite, hein? A pressão aqui. Porra. Toda tribo nasce a partir de um indivíduo que começou a agir como líder. Então lembra que a transição do expert para um líder é apenas no seu posicionamento, na sua narrativa, em como ele deixa de mostrar o que ele sabe para mostrar quem ele é e como isso faz diferença. O expert tem foco em ensinar, vender produto, depende de atrair pelo conhecimento. Não vou nem ficar falando, o líder tem foco em influenciar. Influenciar. Por isso que influencer ganha mais dinheiro que expert. Entendeu? Agora fez sentido? Por que o Whindersson Nunes, o Carlinhos Maia, tanta gente ganha mais dinheiro? Não é porque eles são melhores que você, é porque eles não têm nada para ensinar. Aí eles têm que influenciar, que é o que as pessoas querem. LTV de verdade mora no que eu te falei do exemplo do fitness, lembra? Quanto que eu não gastei no mercado só, de um produtor só, de uma pessoa só? O lead para de pensar no que ele vai comprar ou não, e ele começa a ter a sensação que é obrigatório o consumo para pertencer. Se você não receber a mala, você não vem para o Nexo. Mentira ou verdade? Acabou, é a mala que você está comprando. Vim desmascarar o esquema de pirâmide de mala. Todo expert de qualquer nicho pode se tornar um líder. Basta entender o que sua audiência realmente está esperando, de fato. O que ele quer? Onde que a alma dele clama? Entende isso, por favor. Deixa eu te pedir uma coisa. Olha para o seu lead como um ser humano. Não olha para ele como um número lá, não. Quando você entender que é um ser humano, você vai ver que a alma dele está vazia. Se ele clicou naquele evento, ele cadastrou, ele saiu de uma rede social, ele estava vendo dancinha, ele estava vendo vídeo muito mais legal, muito mais legal. Só que ele parou para fazer o quê? Porque ele está morrendo de desejo, ele está morrendo. Ele precisa da esperança que você vende para ele. Ele precisa, tá? Tudo que o líder precisa ter: visão clara, autoridade percebida, discurso coerente, factível e tangível. Visão, quadro futuro, que já falamos. Autoridade percebida. Se você está de farda ou se você não está, não adianta você ser personal gordo, não adianta ser dentista banguelo. Você tem que mostrar aquilo que você já viveu para que as pessoas se aderam. É feio mesmo. Clareza na visão, no caminho pelo qual a visão é alcançada. Perguntas para a construção do líder. Se quiser tirar foto. Tá? Vou explicar as histórias agora. 3 pilares para uma tribo eficaz. Cubo de histórias. Eu conheci um cara, ele trabalhava do Rio de Janeiro, sabe? Ele casou novo, ele tinha uma esposa, trabalhava um cursinho de inglês, vendendo cursinho de inglês. Aí ele ia montar um cursinho dele. Aí chamou um amigo para ser sócio. O amigo ia vender o carro e ele ia montar o cursinho junto com ele. O amigo deu para trás, vocês acreditam? Aí ele teve que ir lá no cheque especial do banco, sacou 20 mil reais e montou um cursinho. Aí ele montou um cursinho, deu certo. Um ano depois ele fez uma sede em São Paulo. Aí, 18 anos depois, ele vendeu por 877 milhões para o Grupo Abril de Educação. Você sabe de quem que eu estou falando? Precisei falar o nome dele? Porque a história vem antes do nome, né? Quando eu sei quem a pessoa é, eu não preciso falar o nome para identificar. Tá? O telemarketing que virou milionário, o cara que era gestor agora de 5 liberdades, você conhece a história de todo mundo que você respeita, reconhece, admira, e o seu lead não conhece a história do seu expert.
Aí fica difícil, né? Então pega 6 histórias, a gente chama de cubo de histórias, e repete elas o tempo inteiro, o tempo todo, de forma estratégica, para que as pessoas conheçam a sua procedência. História é procedência, história é autoridade, história valida o seu método, e história gera desejo. Todo mundo deseja algo que gosta de ouvir falar e que valoriza. Tá? Crenças, tudo aquilo que ele acredita que vive, que norteia o seu comportamento pessoal e profissional. Primeiro família e depois trabalho, certo? Esse grupo se reúne em torno de pessoas que querem criar um negócio de verdade, porque essa é uma crença do Ferrari, tá certo? Se a gente vendesse requisinho, você estava aqui? Qual que é o próximo PLR do momento? Você estava aqui? Como, sei lá, conseguir tirar dinheiro do seu afiliado? E o tempo dele já está esgotado, tá? Porque as crenças desse grupo são as crenças explícitas do líder ou do programa em que a gente está inserido. Comunicar isso faz as pessoas terem aquela sensação de representação, sabe? Eu só sou atraído por aquilo que eu já desejo. Eu só sou atraído por aquilo que eu já sou. E ali eu vejo representado. Para fazer parte de uma tribo, eu tenho que entender que eu estou sendo representado ali. Campo semântico, palavras, bordões, orações e citações. Tudo aquilo que você quer que o seu lead fale. Não é aquilo que você já fala, tá? Bordão é diferente. A pessoa fala, como é que eu vou criar meus bordões? O que você quer que ele fale? Como é que você quer que ele pense? Bombril tem quantas utilidades? Quanto tempo tem essa propaganda? Alguém já usou Bombril para alguma coisa que não seja lavar vasilha? Alguém já usou Assolan para alguma coisa que não seja lavar vasilha? Difícil, né? Porque o Bombril que tem 1000 utilidades. A crença está inclusa. Você faz a pessoa pensar e você faz ela maximizar o uso do produto dela, porque você traz uma nova visão daquilo. Então, bordão é o que eu quero que o meu expert, o meu lead fale, o que eu quero que ele pense e como que eu quero determinar a linguagem do meu grupo. Tá? Rituais, comportamentos-chave que serão repetidos pela tribo. Aí eu dei o exemplo, ler antes de dormir, tomar café da manhã de uma certa forma, todo dia tem um certo horário para fazer alguma coisa. Criar esse ritual é entrar no comportamento do seu lead. E aí aqui tem um case muito massa de você fazer isso tudo junto e que deu muito certo. Tá vendo esse negocinho bonitinho aqui, azul? Vocês já usaram desse? Vocês têm que ir para a igreja, viu, gente? Se vocês não usaram, tá? Vocês não sabem. Cara, a gente, olha a sequência. Você vai fazer isso aqui com o seu expert, você vai ver aqui o resultado. O Piero tinha uma história de que ele teve um resultado profissional depois que ele recebeu uma oração e uma direção de não aceitar um contrato, beleza? Se ele tivesse aceitado o contrato, ele tinha se estrumbicado, a coisa apareceu depois, e quando ele conta essa história, as pessoas ficam falando assim, nossa, quero aprender a fazer isso. E aí ele veio com a crença, minhas orações determinam o meu resultado. Ele começou a mostrar isso para as pessoas. A sua oração vai fazer você chegar lá. Não é aquilo que você trabalha, é como você ora antes de trabalhar. Aí a gente criou o bordão, mais joelho, menos braço. Para fazer o pessoal orar. Amém? Ritual. A gente tinha e vendeu uma almofada com bordão com essa frase. Mais joelho, menos braço. Isso fazia com que as pessoas... Eu estou vendo a cara de julgamento de vocês, tá? Espera aí que eu já vou responder. Tá? Seus hipócritas. Aí, a gente fazia a pessoa lembrar com a almofada, porque ela precisa de um acessório visual para reforçar a memória e a rotina. Toda vez que eu vejo uma bicicleta da academia, me dá agonia de não ter feito. Se eu não vejo ela, eu tiro a angústia de não ter participado. Então a almofada era simplesmente para a pessoa lembrar daquilo o tempo inteiro. E todo mundo mandava foto dela no direct, falando assim, cara, se não fosse almofada, eu não estava orando todos os dias. E isso mudou a minha vida em todos os aspectos, porque eu simplesmente estou lembrando de orar todo dia. Não tem nada a ver com o resultado que eles tiveram ou não tiveram, mas a gente conseguiu influenciar as pessoas numa atitude que é positiva, que é orar, através de uma forma que pode ser julgada de primeira, mas que a gente, sabendo como é que o cérebro humano funciona, a gente sabe como determinar o comportamento de uma pessoa. E a gente sabe fazer ela ter o resultado que ela quer ter, mas ela não sabe chegar lá. A gente sabia que ela precisava de comprar uma almofadinha. Parece doutrinação emocional, não, evangélica. Mas não é. É neurociência. Porque fazendo isso, eu tenho uma aderência maior. As pessoas se vinculam a um resultado, a mim, e eu tive a capacidade de afetar, de influenciar, de determinar o comportamento delas. Existe uma multidão ansiosa para ser liderada, tá? Por pessoas que valem a pena. Se você não for liderar,
ela vai ser liderada por outras pessoas. Não vai ter jeito de fugir. Ou você faz, ou alguém vai fazer no seu lugar. Muito obrigado. Impressionado. Fica aqui. Solta meu bico aqui. Fica aqui. Estou impressionado, na minha opinião, estou à frente de uma das top 5 palestras que eu já vi no Nexon. Que isso? E vai muito de acordo com uma coisa que a gente tem falado muito, que é a potência de conversão orgânica. E LTV. Então a gente fala sobre construção de tribo, que é algo que está muito ligado ao cara tomar a decisão de fazer parte, e o LTV, que é ele renovar e ficar eternamente. Cara, obrigado por isso. Teve uma coisa que... Eu quero fazer uma coisa, vou te calma. interromper. Tu não vai falar minha piada, sai fora. Mano, eu usava a Solan pra outra parada. Usava o quê? A Solan pra outra parada. Pode trabalhar minha palestra? Pra botar na TV. Então, mas é que você não tinha dinheiro pro Bombril, é diferente. Porque o Bombril que te ensinou a fazer isso. Muito bom. Bom, primeira coisa, passa no RH lá que o Yuri quer conversar com você. Você falou sobre pesquisa. Mas eu precisava desabafar, Eu mandei uma mensagem pra Carol Newman no meio da palestra. Falei assim, Carol, quanto você me cobra pra me tornar um cara com dialeto mineirês? Que coisa gostosa de ouvir, né? Muito foda. Perguntas para o padrinho. Alguém tem perguntas? Levanta a mão que o microfone chega. Ó, o Henrique tem lá atrás. Não tô conseguindo nem chegar. Lá, Rafa. É o Bren aí, já rodei de novo. É treta de pesquisa, ele quer resolver aquele BO lá que você falou. Da pesquisa? Não, eu só dei um outro canal de pesquisa, diferente. Não, a minha pergunta é como... Porque assim, a pesquisa, além do desejo, dores, etc., ela identifica outras coisas, como perfil e tal. Como, na tua visão, a gente não vai parar de rodar pesquisa. Não, é brincadeira, viu, gente? Não, mas eu sei, mas como, na tua visão, você consegue potencializar as respostas de pesquisa para tentar, pelo menos, identificar Numa boa, o que eu faço muito, que dá muito certo, tá? Coisa boba. Campo aberto, com pergunta ampla, do tipo, qual o seu maior desejo na vida? Se você pudesse escolher uma coisa para resolver, o que seria? Você sente que existe algo te travando? Se sim, o quê? Esse tipo de pergunta eu faço bem aberta. E tipo assim, qual o seu maior sonho? Não tem nada a ver com o negócio, tem a ver com o maior sonho, entendeu? Qual que é o maior problema que você está enfrentando hoje? Aí eu pego o wordcounter.com, jogo o resultado dessas colunas, e aí você tem um campinho aqui embaixo em que aparece a frequência de palavras. Você coloca do 1 para 3 vezes. Vai mostrar a sequência de palavras, 3 palavras juntas. Tipo assim, medo de morrer, vontade de comer. E aí você vê as palavras que mais aparecem. Eu tiro todas elas ali e aí eu vou procurar elas no depoimento também. Para entender o que lá na frente deu resultado, o que essa pessoa conseguiu se realizar. Esse campo semântico, você tem que ter ele catalogado ali bonitinho. Por quê? Porque você pode pegar até os seus comentários de post e ver quantas vezes que essas palavras aparecem ali. Você pode pegar direct estimulado, caixinha de pergunta, tudo extrair e ver aquelas palavras-chave que as pessoas representam alguma coisa para ela. Porque sucesso para o Ferrari é uma coisa. Sucesso para mim é outra coisa, chama idiosincrasia. Você tem a capacidade do ser humano de reagir diferente ao mesmo estímulo. Então eu comi uma ostra e a Dani também, no meu aniversário. Eu passei mal pra cacete. Ah, não, passou um pouquinho só. Outras pessoas comeram e não passaram, entendeu? Então, assim, sucesso para ele é uma coisa. Para mim, é estar lá em Minas Gerais, em cima de um cavalo na fazenda, sem sinal no celular. Só que a pessoa falou sucesso para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aí você começa a entender o que elas realmente estão querendo dizer com as palavras delas. Sacou? Então, eu uso contador de palavras e pergunta aberta, ao máximo. Porque na pergunta aberta, ela consegue colocar para fora. Só que a gente só quer ver o tópico, né? O BI da pesquisa ali, é isso que mata. Que a gente só quer o número, a gente precisa do ser humano. Não, animal. Qual que é o nome? Só repete para nós. Word Counter. Word Counter, porque a gente usa tag crowd, mas lá eu não vi ter essa opção de, por exemplo, ter esse agrupamento de palavras. Tem. 1, 2 e 3, lá embaixo. Eu te mostro aqui, pergunta do Mas o chat GPT hoje é bizarramente... Você consegue ali... É que eu sou de 1900 e pouco, né? Desculpa aí, tá? Muito foda. Alguém tem mais alguma pergunta? 3, 2, 1. Você tá emocionado? Tô pro caralho. Parabéns. Salva de palmas. Valeu. Obrigado.